meus amores, vou trazer hoje pra vocês uma resenha especial sobre esse livro tão prometido, a resenha que eu prometi pra vocês, A Sutil Arte de Ligar ao Foda-se. Ele foi escrito por Mark Menzel. Ele foi escrito começou a escrever em 2014, finalizou em 2015 e só publicou em 2016. E ele já tem mais de 7 milhões de livros vendidos pelo mundo. Só no Brasil já tá com mais de 1 milhão de livros vendidos, bem mais de 1 milhão. Então, esse livro ele é um livro de autoajuda, mais para menos do que para mais. Por quê? Normalmente esses livros de autoajuda, eles vão lhe falar para você ficar bem, para você pensar positivo e que você tem que acreditar em você mesmo. A maioria desses livros que a gente compra tem esse linguajar, esses livros de autoajuda. Só que esse é o diferencial desse livro de autoajuda. Por quê? Porque ele quer que você pense mais nas suas lutas, mais nas suas dores, nas suas conquistas durante essas batalhas. E como lidar diante do problema. Você tem que enfrentar o problema. Ele é um livro sincero e real, porque não fica só nesse mimimi que você tem que acreditar em você. Não. Algumas pessoas podem até ficar um pouco chateadas com algumas palavras do autor, porque ele pega um pouco pesado com suas palavras, mas é como se fosse um alerta para você realmente se tocar do que você precisa mudar, e já diz logo que você não é especial. Por que ele fala que você não é especial? Porque você não é o único que tem problemas. Existem milhões de pessoas aí pelo mundo que têm o mesmo problema que você. Um problema financeiro, um problema na família, um problema dentro de casa, ou seja, você não é especial. Não existe um problema só pra você, todo mundo tem problemas. Você não será só o único que vai ter só aquele problema. Não, várias pessoas têm o mesmo problema que você e elas sobrevivem com isso. Ou seja, você vai sobreviver com seus problemas, você não é especial. E ele bate muito nessa tecla. E essa parte de você não ser especial é o nosso primeiro ponto. Já o segundo ponto é quando o sofrimento é necessário. Que as experiências negativas, elas vão ser positivas. Tá, você vai ficar meio perdido, mas por quê? Bom, quando estamos sofrendo com uma situação, a gente tem que encarar esse problema. A gente não vai ficar adiando aí o problema, a gente tem que encarar porque a gente está sofrendo. É como se fosse um amadurecimento e você deixa o ego de lado. E com isso, o sofrimento ele acaba sendo necessário. Que você tem que sair da zona de conforto. Você não vai estar naquela zona de conforto, você vai sair dela. E você tem que sair dela, se desprender. E assim você não vai desistir e vai aceitar a enfrentar esse problema. Você não vai ficar adiando esse problema porque você tá sofrimento. Então, o sofrimento ele é necessário. E Mark, ele ensina que devemos fazer escolhas que realmente importam. A gente tem mania de se importar com coisas banais. Por exemplo, a gente tem mania de se vitimizar, né? E a gente tem mania de se vitimizar, por exemplo, a gente posta uma foto nas redes sociais e fica se preocupando com quantas curtidas tem, que horas que eu vou chegar no trabalho, se aquela pessoa vai estar onde eu estou. Ou seja, a gente acaba se preocupando com coisas que não devemos nos preocupar. A gente tem que dar importância àquilo que vale a nossa importância. Mark, ele dá um exemplo de uma senhora no livro que sempre acompanha as promoções do mercado pelos jornais e quando vai no caixa, quando passa o produto, passou 30 centavos a mais do que estava na promoção. Ela fez uma confusão enorme e chamou a atenção de todo mundo. Mark pensou, vamos analisar a vida dessa senhora. Não tinha necessidade de ela fazer uma confusão dessa enorme. Ela se preocupou tanto com 30 centavos, por quê? Porque ela não tinha outra coisa para se preocupar. Quando foram ver a vida dessa senhora, ela não fazia nada, ela não tinha nem com o que se preocupar, a não ser com coisas fúteis que ocupavam o seu tempo. Ela não trabalhava, não tinha família, enfim. Ela não tinha com o que se preocupar. E ela foi se importar com coisas banais, 30 centavos. E ele dá esse exemplo. Só que ele também nos ensina que quando você prioriza as coisas importantes na sua vida, você deixa de se preocupar com bobagens, como essa que eu falei pra vocês. Quem curtiu a minha foto,
Será que eu vou conseguir chegar no trabalho a tempo? Então, são essas preocupações. E quando ele fala também que quando gastamos a nossa energia com coisas desnecessárias, desanimamos, né? Nós perdemos o foco e desanimamos no que realmente importa pra gente. Por isso que é muito importante você fazer uma classificação do que é importante pra você. Vou fazer uma resenha bem resumida sobre o livro, mas eu separei 6 lições que você tem que ter lendo esse livro, que é aceitar o fracasso e a dor. Você tem que aceitar o fracasso e a dor. Ter controle sobre a tua vida. Você tem que ter controle sobre a tua vida. Importar-se apenas com o que vale a pena. Aceitar os aspectos negativos. Aceitar quando estiver errado. Escolher a felicidade todos os dias. E ele é um livro que ele tem uma linguagem bem humorada e ácida, porque ele vai pegar pesado com as palavras. E esse livro, ele propõe um novo olhar para a sua vida. Você lendo ele, você vai ter outra visão. E Mark nos mostra que temos o prazer de odiar o sofrimento. Quanto mais adiamos, mais sofremos. Então essa é a nossa resenha, porque não dá pra eu falar o livro inteiro pra vocês, porque senão vocês vão perder a graça de ler. E eu super indico esse livro. Algumas pessoas podem gostarem, outras não. Mas é um livro assim que eu super recomendo, que ele é um livro de autoajuda. Quase, né? Ele é um livro de autoajuda. E você olhando a capa, ela é bem chamativa. É uma cor bem chamativa também. Tanto a cor quanto o nome. Você vai assim na biblioteca, você pega assim, vou pôr aqui um exemplo pra vocês. Esses 3. Qual que vai te chamar a atenção? Esse. Você vê o nome, já chamou a atenção. Então, tipo assim, é um livro de autoajuda que já de cara ele chama a atenção. E quando você começa a ler, gente, sério. E você lê rapidinho. E ele já começa assim, ó. Não tente. Aí você, tipo, não, o que que eu não vou tentar? Aí você lê o primeiro capítulo, aí você já vem aqui, ó. Cadê o segundo capítulo? A felicidade é um problema. Como é que você vai ler um livro que diz que a felicidade é um problema? Como é que você lê um livro dizendo que a felicidade é um problema? Então, tipo assim, os títulos são bem contraditórios. Por que a felicidade é um problema? Você vai ficar se auto-perguntando. Outro nome aqui de um título que chama bem a atenção. Você está errado em tudo. E é uma das coisas que a gente tem que entender, aceitar o erro. Enfim. E eu fiz essas 6 lições que vocês devem ter no livro. E uma das partes mais importantes que eu achei do livro também. E eu espero que vocês tenham gostado. E logo, logo eu já estarei fazendo outra resenha desse livro aqui. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Compartilhem, curte, comentem, me diga o que achou. E me deixe sugestões de livros e de resenhas que vocês querem ver por aqui. Um beijo.